Meus irmãos, por gentileza, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, e nós faremos a leitura a partir do versículo 26. Uma passagem muito conhecida que fala sobre a libertação de um homem possesso por um espírito maligno. Uma passagem intitulada como o endemoniado de Gadara ou endemoniado gadareno. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Pedimos graça sobre nós, para que nós possamos compreender esse contexto e esse acontecimento do ministério de Jesus. Que o Senhor nos traga grandes ensinamentos e nos desvende os olhos, para que tenhamos a clara compreensão da sua vontade para a nossa vida. Essa revelação do Evangelho que é tão transformadora para a vida de todos aqueles que compreendem Jesus como o único e suficiente Salvador. Esta é minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu preciso iniciar essa mensagem fazendo algumas constatações. A primeira delas é que eu não tenho dúvidas alguma de que é possível alguém ser possesso por um espírito maligno. A minha convicção se pauta nos acontecimentos bíblicos como esse que nós acabamos de ler. Eu não tenho dúvidas de que pessoas muito oprimidas podem ser vítimas de ações físicas de espíritos malignos. No entanto, eu preciso também ressaltar que, uma vez regenerado, nascido de novo e pertencendo ao Senhor, isso não mais é possível, porque o nosso corpo agora é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Portanto, onde habita o Espírito Santo, não há como haver possessão demoníaca. Também preciso constatar aos irmãos que boa parte, para não dizer a maioria, dos acontecimentos que se dizem possessões demoníacas
atualmente são ou manifestações programadas de igrejas que atuam com a famosa teologia da libertação e que têm como objetivo impressionar o seu público, ou são pessoas que possuem transtornos psiquiátricos que muitas vezes são confundidas com pessoas possessas por espíritos malignos. Nós precisamos também admitir que na nossa sociedade existem muitas pessoas possessas por espíritos malignos e que nem sempre são vistas como esse homem da cidade de Gadara. Nem sempre uma pessoa dominada por ações demoníacas agirão semelhante a este homem, com uma força descomunal, ou andando nus em lugares onde há túmulos, ou gritando pela calada da noite. E nós vamos então analisar esse texto e perceber que existe uma questão muito mais didática e que vai trazer lições importantes para a nossa vida e que estão contidas em todo esse cenário, em toda essa narrativa, em que há um registro do momento em que Jesus liberta um homem possesso por um espírito maligno. E eu quero, meus irmãos, fazer isso junto com vocês, começando a nossa análise a partir do versículo 26. Vejam que o escritor do Evangelho, Lucas, ele diz que Jesus navegou para a região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Esse momento aqui, ele vem depois do momento em que Jesus acalmou a tempestade. O ministério de Jesus estava ganhando uma grande proporção. Jesus estava ficando muito conhecido. Ele estava operando milagres, inclusive antes desse acontecimento em que ele revela poder sobre espíritos malignos. Jesus já havia revelado o poder sobre a criação, porque ele havia acalmado uma tempestade. Algo que só Deus poderia fazer. Por isso, Jesus agora então está na região da cidade de Gadara. Então vamos pensar aqui o que essa cidade representa. Por que o acontecimento nesta cidade? Qual o contexto dessa cidade? Bom, Gadara era conhecida como uma das 10 cidades autônomas situadas ao leste do mar da Galileia, habitada predominantemente por gentios, por não-judeus, por pagãos, por idólatras. Era uma cidade onde havia determinadas culturas ou desenvolvimentos econômicos, como, por exemplo, a criação de porcos, que não era aceito entre os judeus. Nessa cidade também haviam muitas pessoas ricas, muitas pessoas abastadas financeiramente, homens nobres, homens que viviam no luxo da época e que se destacavam por ter essa boa relação com o Império Romano. Pessoas da elite romana, pessoas com influência comercial. Na cidade haviam várias fileiras de lojas, pasmem, existem ruínas naquela região que aponta que haviam galerias, lojas como essas que nós estamos acostumados a ver quando nós vamos ao shopping e andamos por aqueles corredores infinitos com várias vitrines. Então, o que aponta que já havia uma certa prática comercial muito comum que estimulava as pessoas ao consumo. Também havia naquela cidade piscinas termais usadas para tratamento de doenças, de dores, e a elite romana frequentava muito aquela cidade. Então, o texto de Lucas tem esse cuidado em dizer, olha, foi exatamente nesta região em que Jesus desceu do barco, ali na orla. Jesus então recebe ao seu encontro, versículo 27, quando Jesus pisou em terra, quando ele desceu do barco, ele não foi ao encontro do endemoniado. O texto diz que o endemoniado foi ao encontro de Jesus. Aquele homem, possesso por um espírito, ele vai ao encontro de Jesus. E a situação desse homem é uma situação lastimável, uma situação vergonhosa, uma situação de penúria, de pobreza, de miséria, de desgraça, porque o texto diz que fazia muito tempo que ele não usava roupas.
Então imagine a cena, um homem sujo, talvez acostumado a urinar no próprio corpo, a defecar no próprio corpo, um homem numa situação precária, com um cheiro desagradável, uma aparência desagradável, e diz que aquele homem não vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando nós falamos sepulcros, vem à nossa mente a imagem de um cemitério, né? Dos túmulos muito bem ornamentados. Não é essa a imagem que a Bíblia nos dá. Sepulcros eram as cavernas que haviam nas montanhas. Aquele homem vivia literalmente como se fosse um bicho, como se fosse um monstro, como se fosse uma fera do campo. E ele vai ao encontro de Jesus. E é exatamente aqui, irmãos, que nós começamos a ver o contexto didático dessa passagem do Evangelho. Porque nós ficamos impressionados com o que Jesus fez com aquele homem, mas nem sempre nós nos apercebemos do contexto e da riqueza do ensino que Jesus nos traz. Vejam que existe uma crítica muito profunda, tanto política quanto ideológica, que perpassa todo o registro evangélico. Existe uma crítica política, primeiro porque o poder dominador do Império Romano era constituído por uma formação militar. O império era temido porque ele tinha uma boa formação militar. Os soldados se organizavam em legiões. E a legião constava de 5 a 6 mil soldados. Era o chamado formação básica, o núcleo de um exército romano. E eles eram conhecidos pela rapidez e pela flexibilidade em suas batalhas. Então essa organização militar, denominada de legião, causava espanto, causava medo, porque era o símbolo e a representação real do domínio de Roma, do poder de Roma. E é exatamente desta maneira como esse demônio se identifica. Agora veja, havia também um ensinamento ideológico. Por quê? Porque a ideia que predominava, que nós chamamos de paz romana, é que Roma, uma vez governando aquele povo, ela estabelecia o seu império, o seu domínio, o seu reino. E o que Jesus vai nos ensinar a libertar aquele homem da legião é que o reino de Deus está além do reino de Roma. Que o domínio de Jesus é muito maior do que o domínio do imperador. Então nós precisamos sempre analisar o contexto. E esse homem vai em direção a Jesus sem roupa, nu. E quando nós buscamos o contexto de nudez nas Escrituras, nós vamos ver que ela nos é apresentada sempre como uma espécie de rejeição a Deus. Desde a queda, qual foi a consequência imediata do pecado de Adão? Ele viu a sua nudez. Qual foi a justificativa da sua fuga quando Deus foi ao seu encontro no jardim? Porque ele viu a sua nudez. Porque ele temeu a Deus, porque Deus é santo e ele disse que ele havia pecado, ele viu a sua nudez, ele teve medo. O que isso significa para nós, irmãos? Que nudez pode ser visto aqui como um eufemismo. Embora fosse algo real, aquele homem de fato estava nu, aponta para nós que toda vez que há uma expressão focando a nudez, há uma representação de afastamento de Deus e de imoralidade. E como é que nós conseguimos ver isso na sociedade em que nós estamos? Muito simples. Quanto mais imoral é o comportamento da sociedade, mais as pessoas andam sem roupa. A promoção do erotismo, da vulgarização, da identidade, do corpo, do físico, é sempre exposto na sociedade, como sendo possuído por ideologias malignas, vulgares, imorais, satânicas. Quanto mais as pessoas assim se comportam, mais dadas à prática do pecado, mais nuas elas procuram estar.
É por isso que toda música e toda prática imoral tem uma relação com a nudez. É por isso que toda vestimenta e toda preservação e sentido de conservar a identidade é relacionado de maneira irônica ao que as pessoas chamam de puritanismo. Fulano de tal é puritano demais, é conservador demais, é discreto demais, é preservado demais. Quanto mais liberal, quanto mais solto, quanto mais dado, quanto mais imoral a pessoa se torna, mais nua a pessoa procura andar. Porque há uma relação com o sensualismo, há uma relação com o abandono de Deus, há uma relação com uma afronta à santidade de Deus, há uma relação com essa desobediência a Deus. Vocês podem ver os movimentos anarquistas que tentam romper com os valores cristãos da nossa sociedade. Geralmente eles vão usar a imagem de um Cristo, sem roupas, ou a imagem de um Cristo afeminado, ou mulheres nuas, ou homens nus, fazendo atos que provocam a nossa decência, que nos irritam, que nos incomodam, porque o objetivo é sempre esse, apontar a nudez como símbolo de rebeldia e de desobediência a Deus. Dadas as circunstâncias que estamos, não precisa ir muito longe. Você pode ouvir as músicas que mais fazem sucesso, ou os programas de televisão, e vocês vão perceber que há sempre um incentivo nessa direção. E aqui existe um ensino também profundo que é observado nesse texto, porque esse espírito perturbador se identifica como legião. E ao ser expulso, ao sair daquele homem, Jesus está mostrando que até mesmo aquela cidade e os cidadãos daquela cidade que estão sob o domínio de Roma, agora se encontram com aquele que definitivamente pode libertá-los. Versículo 28 ao 29. Quando viu Jesus, quando aquele endemoniado viu Jesus, ele gritou, e ele prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Irmãos, eu sei que tem muita gente que pensa assim, o diabo não fala o nome de Cristo, né? Eu já vi pessoas e já aprendi assim, olha, para você ter certeza que alguém foi liberto de uma possessão demoníaca, fale para a pessoa repetir, né? Estou liberto em nome de Jesus. Eu já passei por essa experiência, não de ser o possesso, né? Mas de entrevistar alguém porque eu tinha aprendido assim. E se a pessoa não conseguir falar Jesus, é porque ela ainda está endemoniada. Mas o texto ensina exatamente o contrário. O que o texto está nos mostrando aqui, eu posso chamar de uma confissão de fé do diabo. Porque o próprio diabo reconhece quem é Jesus. Muito mais do que várias e várias pessoas que não o reconhecem. Veja que esse anjo caído, ele diz: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele sabe quem é Jesus. Ele reconhece quem é Jesus. E não só reconhece sua identidade, como a sua soberania, o seu domínio, o seu poder. E ele então diz: eu rogo-te que não me atormentes. Nos outros evangelhos há uma referência dizendo que ele falou a Jesus: não é chegada a minha hora. É dizer, Deus havia determinado um tempo em que ele seria condenado ao Tártaro, né, que é a expressão grega para a palavra abismo que aqui foi traduzido. Esses espíritos, eles não querem ser lançados no Tártaro, no abismo, na condenação, ainda não é o tempo. Por isso eles rogam que Jesus permita que eles então vão para a manada de porcos. Vejam, meus irmãos, eles reconhecem quem é Jesus. E por que eles fazem isso? O texto diz: pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Então há um domínio de Jesus. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregues aos cuidados de guardas. Ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Olha, nós temos observações para fazermos aqui nessa passagem. Esse homem
estava sendo dominado por um espírito maligno. Ele estava debaixo do domínio do diabo. No entanto, o que Jesus faz aqui é libertar esse homem. E o diabo, reconhecendo isso, disse: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Como também reconhecem que há um tempo, rogo-te que não me atormentes. Irmãos, há muitas pessoas que vivem em condições assim. Porque o que esse homem apresenta com a sua força extraordinária não é só uma questão sobrenatural, mas há também crises e transtornos psiquiátricos. Eu não sei se você já teve a experiência de lidar com uma pessoa em uma psicose. As pessoas ficam extremamente fortes, agressivas, ou sob efeito de drogas. Somado a isso, o oportunismo da possessão, há relatos de várias pessoas que já presenciaram ou até já vivenciaram algo assim. E o que nós entendemos é que há muitas pessoas causando transtornos sociais. Às vezes, por nós vivermos num círculo mais confortável da nossa realidade, na nossa zona de conforto, nós não nos damos conta da realidade que vive a sociedade lá fora. Há muitas pessoas vivendo de maneira assim, entregues aos cuidados de guardas, quebrava as correntes, era levado pelo demônio a lugares solitários. Há muitas pessoas entregues a tratamentos constantes, a medicações, há pessoas frequentando centros de terapia, centros psicossociais. Há pessoas vivendo psicopatias, sociopatias. Há pessoas mergulhadas na criminalidade, na dependência das drogas. Há pessoas violentas. Existem pessoas extremamente agressivas, homicidas, pedófilos, violentadores, estupradores. Nós vivemos num país onde o índice de violência é altíssimo. Nós estamos preocupados porque o vírus traz consigo o registro de mais de 400 mil mortes, mas se você digitar no Google, você vai ver que morrem no Brasil por ano 1,5 milhão de pessoas. Há pessoas morrendo por tiro, por espancamento. Há fotos disponíveis na internet de tribunais de crimes organizados esquartejando pessoas, cortando a cabeça de jovens. Há pessoas presas no narcotráfico. Há pessoas que participam de quadrilhas de assalto à mão armada. E não são pessoas que às vezes você vai olhar e vai dizer assim: olha, esse aí é um endemoniado. São pessoas que aparentemente têm suas famílias muito bem organizadas. São pessoas que participam de processos de lavagem de dinheiro, do dinheiro do crime. Traficantes, donos de boca de fumo, destruindo a vida de centenas e milhares de crianças. Há donos de casas de prostituição. Quando eu vou comprar pão de manhã, eu passo em frente a uma dessas casas, muito próximo onde eu moro. Geralmente, 7h30, 8 horas da manhã, você ainda encontra pessoas embriagadas, drogadas, aquelas mulheres com roupas que tipificam-as como garotas de programa. E você olha na calçada, é uma quantidade absurda de pipeta de cocaína. E eu descobri que o dono do prédio onde eles realizam isso é um comerciante muito bem sucedido no nosso bairro, que tem uma família tradicional e que não se importa nem um pouco com o que eles fazem lá, desde que eles paguem pela estrutura que eles usam. Essa é a sociedade que nós vivemos, onde programas de televisão incentivam a destruição da família, onde pessoas se sentam para assistir, por exemplo, Big Brother, onde crianças são doutrinadas através do YouTube.
onde as pessoas vivem a cada dia mais presas a essas desconstruções. Nós estamos no meio de uma sociedade que vive sobre domínio, opressão diabólica. As pessoas estão vivendo dessa maneira. Há muitas pessoas endemoniadas. Há muitas pessoas aprisionadas, e aqui nós precisamos pensar um pouco sobre esse homem que a Bíblia não dá um nome. Ele não é uma pessoa sem identidade, descaracterizada, sem sentido. E nós precisamos sentir um pouco de empatia. Talvez fazendo algumas perguntas ao texto. E uma delas poderia ser: como era a vida desse gadareno antes da possessão? Você chegou a pensar nisso? Como será que esse homem vivia antes de ser possuído por espíritos malignos? E às vezes nós olhamos para as pessoas também, em situações assim, e deveríamos nos perguntar como seria a vida dessa pessoa antes de viver dessa condição. Sentir a dor daqueles que sofrem. Porque esse homem se apresentou apenas com o nome de Legião. Momentaneamente ele tinha perdido sua identidade. Por causa das suas práticas, por causa da opressão com que vivia, por causa da possessão espiritual. Isso faz com que muitas pessoas também percam sua identidade. As pessoas vivem sem projetos, sem sonhos, sem esperança, vitimizadas, amarradas, presas por ciclos de vício. Isso não está distante de nós, muitas vezes dentro da nossa própria casa, no nosso círculo familiar. E nós percebemos isso. De gente que entra ano e sai ano e não consegue ter uma identidade. Por exemplo, qual o ofício desse homem no mercado de trabalho? O que esse homem fazia? Será que ele já teve alguma profissão? Ou será que ele vivia apenas como essas pessoas que nós estamos acostumados a ver todos os dias pelas ruas, jogados nas sarjetas, os sobrantes da sociedade? Essas pessoas que vivem dia após dia com um corotinho de cachaça na mão. Recentemente eu fui no mercado, um menino de 27 anos me abordou, só de shorts, sujo, ferido, dependente do crack. 27 anos. Ele tem a vida toda pela frente e ele já projetou toda a destruição da sua existência. Não é possível, irmãos, que nós não tenhamos qualquer empatia. E às vezes nós achamos que a nossa vida que é difícil. Veja quantas pessoas. Cadê o pai, a mãe desse menino? O sofrimento de uma família que vivencia isso. Eu tenho um dependente químico na minha família. O meu irmão tem 29 anos. Não tem nenhuma perspectiva. Nenhuma. E nós precisamos, às vezes, reunir a família para pensar o que vai ser dele no futuro. Quantos pais sofrem com isso? Quantas famílias destruídas? E nós precisamos nos perguntar. Como aquele homem chegou nesse estado? Falência econômica, crises emocionais, crises familiares. O que deflagrou esse processo? Qual foi o start para esse homem ficar nessa situação? Quantas pessoas que começam com práticas aparentemente bobas. O meu irmão foi assim, com amizade, com os amigos da escola. Tudo parecia uma brincadeira, até o dia que ele fumou maconha. Só que a maconha levou ele para a cocaína. E a cocaína desenvolveu nele transtornos psiquiátricos. E levou a mais de 10 internações. E levou a uma vida sem nenhuma esperança. Os nossos filhos estão sujeitos a isso se nós não vigiarmos. Porque o meu irmão foi criado como todos nós. Recebeu o amor e o carinho da mãe e do pai. Tinha uma casa onde ele poderia se abrigar. Foi na escola que ele começou a fazer isso. Os nossos filhos mentem para nós. Você acha que os seus filhos falam para você tudo aquilo que eles veem na internet? Não se engane, não se engane. Geralmente os problemas, quando aparecem, eles já têm uma raiz. Casais perdem a vida conjugal
porque começam deflagrando com coisas pequenas. Esse homem, talvez algo que deu início a esse processo. Vemos esse endemoniado aqui como o efeito, como o resultado de uma possessão. Aquele homem que vagava pelos sepulcros, sem roupa, gritando, se ferindo. Mas e a causa? O que levou esse homem a essa situação? O que embasou essa situação? Será que as pessoas próximas de nós estão livres disso? Será que nós temos um papel para ajudar essas pessoas em crises de alma, para que elas sejam libertas, assim como Jesus libertou aquele homem? Pararam, irmãos, para pensar? E agora eu vou trazer isso aqui muito mais pessoal. E nós? Como eu afirmei no início, eu não acredito que cristãos verdadeiros, pessoas regeneradas, fiquem endemoniadas. Mas será que o sistema, com a sua luxúria, com a sua sedução, com o seu entretenimento, será que essas coisas, o materialismo, as ambições, será que essas coisas não têm nos possuído? Talvez muitas pessoas não estejam como este homem, andando sem roupa, gritando, com uma força descomunal, mas talvez algumas pessoas estejam possuídas pelo sistema. Seu coração só pensa no entretenimento, seu coração só pensa na luxúria, só pensa no status, só pensa no prazer, só pensa na autorrealização. O que se caracteriza muito mais complexo, porque quando você olha para alguém endemoniado fisicamente, você tem ali uma evidência de uma pessoa que precisa de ajuda. Mas e quando alguém é possesso pelo espírito da época, pela cultura consumista, quando o coração é pervertido, quando o que existe é só uma embalagem, um invólucro, uma aparência de um cristianismo que não existe? Será que no momento em que nós estamos vivendo não há cristãos assim pelo mundo? E nós precisamos pensar nessa realidade também. Porque se legião aqui representa o sistema de Roma, o seu poder e o seu domínio, talvez muitas pessoas hoje diriam que estão possessos pelo sistema. Porque só se alimentam do sistema. Porque só vivem do materialismo. Porque só vivem das ideologias vendidas pela mídia, pela busca da tão sonhada lenda da felicidade que se alcança pelos bens. O dia em que eu tiver o que eu desejo, eu vou ser feliz. Mentira. Só Cristo traz o sentido de existência. Ou a gente vive em Cristo, ou não há sentido algum para a nossa vida. Porque todas as coisas, irmãos, elas são temporais. Elas perdem o sentido de ser em si mesmas. Se você desejar um carro bom, quando você alcançar esse carro, ele vai te proporcionar um tempo de realização, que vai se findar a partir do momento que seu coração começar a desejar um carro melhor. Quando você deseja uma posição, um status, você se sente realizado e pleno só quando você chega naquele status. Depois o seu coração já começa a desejar outra coisa. Sabe por quê? Porque João Calvino disse que o coração é uma fábrica de produzir ídolos. Nós nunca estaremos satisfeitos com nada se Cristo não for a nossa satisfação. Essa lacuna que existe em nós, esse vazio, ou Deus preenche, ou nada será suficiente para preencher. E há muitas pessoas assim. Veja, verso 30 e 31. Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Legião, respondeu ele. Porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Jesus resgata a identidade daquele homem. E Jesus nos ensina que é muito mais importante o ser do que o ter. É muito mais importante entender quem nós somos à luz das Escrituras
do que acreditar que entenderemos quem somos a partir daquilo que podemos ter. Nós vivemos uma sociedade que inverte o sentido das coisas. Uma sociedade que impôs para nós a ideia de que nós temos que coisificar as pessoas e personificar as coisas, ou os bichos. Tem gente que beija o cachorro na boca, mas não abraça uma pessoa. Chama um cachorro de filho, mas não estende a mão a um necessitado. Tem gente que investe um rio de dinheiro num bicho, mas não ajuda alguém. Não há generosidade com o seu próximo. Porque nós vivemos numa sociedade que diz, se algo é seu, se é do seu domínio, isso merece o seu investimento. Aquilo que você doa não tem valor. As pessoas colocam nome nas coisas. Colocam nome no carro, na moto, na casa, no rancho, na chácara, na casa na praia, no apartamento. E as pessoas que são próximas são coisificadas. Tratam o seu semelhante como se fosse um objeto. O interesse, a partir do momento que não me proporciona mais aquilo que era do meu interesse, é descartável os relacionamentos. Essa é a sociedade que nós vivemos. Do homem que se acha dono de si, do seu tempo e da sua vontade. E quando muitas pessoas percebem que nessa busca desenfreada por sentido, tudo que se tem é ânsia, alguns chegam ao clímax de intentar contra a própria vida, porque descobriram que a sua vida não tem sentido. E o suicídio, isso é comprovado, é uma tentativa de pôr fim a um sofrimento infundado na consciência de quem se mata. A pessoa começa a pensar que a vida dela não tem sentido e que há um sofrimento que nunca vai acabar, então não é que ela queira morrer, mas ela quer pôr fim ao sofrimento. E se morrer, vai fazer com que o sofrimento acabe. Então a pessoa se mata. Quando as pessoas não chegam a esse clímax, elas não entendem. Mas o que acontece é que tem muita gente caminhando nessa direção. Muitas pessoas, se perderem o dinheiro, vão desembocar no suicídio. Porque não há esperança em Deus. Porque não estão satisfeitos em Cristo. Há muitas pessoas assim. Porque as pessoas acham que o sentido da vida está naquilo que eu tenho. Tem uma ilustração que eu acho muito interessante. Um certo pregador, toda vez que ele ia preparar a sua mensagem, ele escrevia 2 esboços. Um, depois que ele pregava, ele guardava no seu arquivo, no seu sermonário, no gabinete pastoral, e o outro ele entregava para um amigo muito próximo. Certo dia, a igreja teve um incêndio e queimou tudo. Queimou o gabinete, queimou o armário, queimou o sermonário do pastor. E aí o pastor disse assim, tudo aquilo que eu tinha foi queimado, apenas o que eu dei foi preservado. Às vezes, irmãos, nós precisamos aprender com isso. Nessa vida, o que nós damos tem muito mais valor do que aquilo que guardamos. E nós achamos que a segurança está em ter as coisas. Verso 32. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios então imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Essa passagem tem sido muito conflituosa. Muitas pessoas que não aceitam a narrativa do Evangelho dizem que não faz sentido o Senhor ter destruído uma fonte de renda. Que Deus é esse que destruiu uma manada de porcos? Os porcos que não tinham nada a ver com a situação, que culpa tinham os porcos com a legião? Bom, primeiro, quem quis ir à manada de porcos foram os espíritos, foram os demônios. O que o Senhor fez aqui foi apenas autorizar. Há também um pano de fundo interessante que mostra o contexto da santidade de Deus, porque os porcos eram tidos em Levítico 11, do 7 ao 8, como animais impuros, como animais não aceitáveis para alimentação. Então, isso aqui também dá um respaldo para mostrar que Deus preserva os seus princípios. E vejam, meus irmãos, os suinocultores, os que cuidavam e que criavam porcos,
Eles injetavam muito dinheiro e havia um lucro significativo na economia local. As transações financeiras, elas dependiam dessa negociação. Então a libertação desse homem representa o rompimento com o sistema e representa também um grande prejuízo econômico para aquele sistema. Toda vez que o evangelho avança, o sistema começa a agonizar. Porque pessoas libertas não se alimentam do que o sistema propõe. Quem é liberto por Cristo não depende dos vícios que são servidos na mesa da sociedade. Quem é liberto por Cristo não depende de sua felicidade no consumo ou na busca desenfreada por realização pessoal. É por isso que o Evangelho representa uma grande ameaça, porque o Evangelho ensina doação, o Evangelho ensina generosidade, o Evangelho aponta para a libertação. O Evangelho tira os nossos olhos do que é presente e os lança para o que é eterno. Quem é liberto pelo Evangelho não vive debaixo da opressão e da possessão do sistema. Quem é liberto por Cristo não vive dominado pelos prazeres do mundo. É isso que Jesus está nos ensinando. E isso vai representar perda financeira. Isso pode representar para nós prejuízo financeiro. Porque a presença de Jesus ameaça a estrutura mundana e desfaz as nossas percepções de que a felicidade está à venda, de que a felicidade pode ser encontrada num balcão de uma loja ou na vitrine de um shopping. Esse mito de que o ideal da felicidade se encontra nessas coisas. Esse mito da alegria da publicidade. O que te faz feliz, para te ver feliz, eu quero que você seja feliz, busque a felicidade, o sonho, a realização. Tem até o programa da Caixa Econômica, chama Minha Casa, Minha Vida. Dá-se a impressão que quem não tem casa, não tem vida. Por que isso? Porque quem desenvolve o marketing, a publicidade, sabe que as pessoas vivem em busca de uma casa. E quem paga aluguel sabe o quanto é difícil. Só que não é apenas a casa. Minha viagem, minha vida. Meu carro, minha vida. Minha saúde, minha vida. Minha aparência, minha vida. Meu benefício, minha vida. Tem gente gritando meu auxílio emergencial, minha vida. Como se o governo é quem fosse nos manter. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quantos artistas aparecem aí na mídia tradicional ou nas redes sociais vendendo um ideal de felicidade que não existe. Talvez aqui naquela época o ideal fosse Herodes Filipe ou os ricos que frequentavam a cidade de Gadara. As pessoas luxuosas nas piscinas termais. Talvez as pessoas olhassem para aquelas cidades independentes, autônomas. Eram 10 cidades, Decápolis, a região das 10 cidades independentes. Talvez alguém olhasse e dissesse assim, puxa, eu queria tanto morar em uma daquelas cidades. Eu queria tanto ter uma casa naquele condomínio. Nossa, eu acho o máximo ver aquelas pessoas andando com seus carros importados. Eu sou seguidor fiel do fulano de tal lá, que é funcionário público do Império Romano. Eu sigo ele no Instagram. Nossa, eu sigo as orientações do grande investidor, braço direito de Herodes, do economista do Império, do coaching. Quantos de nós vivemos essa ilusão de um ideal de felicidade que só existe em Jesus? Verso 33, saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Uma região repleta de gentios, todos agora começaram a ver de maneira física ali, viram o poder destruidor
dos demônios. Deus permite que os demônios vão à manada de porcos, para que as pessoas vissem o poder destruidor do diabo, destruindo aqueles animais. Essa passagem contém vestígios testemunhais de libertação daquele homem. Entenderam quem é que estava dominando aquele homem. E aqui, irmãos, eu vou fazer algumas observações e eu já estou indo para o final. Muitos críticos reclamam sobre a literalidade dessa passagem e dizem assim: olha, não é possível que esses porcos tenham se lançado ao mar, porque o mar da Galileia ficava a pelo menos 50 quilômetros de distância da cidade de Gadara. Eu não consigo imaginar os porquinhos correndo 50 quilômetros. Mas aí nós precisamos tomar bastante cuidado com o texto. Primeiro, toda vez que você ler um texto assim, procure nos sinóticos. Procure nos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas falam a mesma passagem visando públicos diferentes. E o autor aqui, inspirado por Deus, tem uma percepção diferente. E nós vamos fazer então algumas observações. Primeiro, o evangelista Mateus faz uma observação que os outros não fazem e se omite de uma que os outros fazem. O evangelista Mateus não fala sobre os porcos, ele não está preocupado com isso. Porque ele escreve para os judeus, e falar de porco para judeu era falar sobre um animal impuro, não é esse o objetivo do evangelista. E o segundo, ele diz que eram 2 endemoniados. Assim como em uma outra referência de milagre, ele cita 2 cegos, e era um só. Segundo a lei de Moisés, só tinha valor público aquilo que tinha pelo menos 2 testemunhas. Então o que Mateus faz é colocar em evidência, duplicando para mostrar a importância do acontecimento e para que os judeus fossem acessíveis àquela informação. Mas vamos lá. O texto também diz que Jesus estava na região de Gadara. Portanto, ele não estava necessariamente na cidade, porque os homens que viram a libertação saíram para anunciar na cidade e nos campos. Então, o primeiro ponto, Jesus estava na região da cidade de Gadara. Segundo, o encontro daquele endemoniado com Jesus foi imediato. Assim que Jesus desceu do barco, já na orla da praia, aquele homem foi ao encontro de Jesus. Depois, o texto diz que os porcos se atiraram no precipício abaixo em direção ao mar. Depois, o texto diz que os donos dos porcos foram até a cidade e aos campos contar o que aconteceu. E por fim o texto diz que Jesus retornou ao barco, ou seja, ele estava próximo ao seu barco e voltou para a Galileia. Fazendo então análise desse texto e considerando que havia sim um despenhadeiro ao sul daquela região, com pelo menos 1.600 metros de distância, ou seja, 1,5 km, aí sim é possível entender que os porcos fossem naquela direção e se lançassem precipício abaixo. Então nós precisamos aprender a fazer pesquisas no contexto bíblico. Porque há muitos críticos hoje na internet falando que a Bíblia tem registros equivocados e errados, tentando refutar a inerrância das Escrituras. Versículo 34 ao 37. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos. Na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Vejam, meus irmãos, o que o texto nos ensina é que do ponto de vista dos suinocultores, eles preferiram os porcos à opressão daquele homem. Bom, se os porcos representam economia, representam recurso financeiro para a cidade, a nossa estabilidade econômica, então nós preferimos os porcos aqui, saudáveis, e deixa esse homem endemoniado.
O que o sistema faz é exatamente isso. Os grandes investidores, os donos de grandes empresas, estão se lixando com as famílias. Estão pouco preocupados com os filhos de vocês. Essas pessoas que injetam dinheiro na economia não estão preocupados com o bom andamento ou com os valores cristãos. Se a família vai ser destruída, pode deixar. O importante é que nós consigamos alcançar os nossos ideais. Mas se está destruindo a saúde das pessoas, não tem problema. O importante é que a nossa empresa está crescendo. Mas se está destruindo a educação dos povos, não tem problema. O importante é que nós estamos dominando as mentes. Há um reflexo de domínio aqui no contexto muito parecido com o que nós vivemos. O sistema está preocupado apenas com o seu domínio. É por isso que as leis caminham sempre na direção contrária aos valores bíblicos. Se o aborto é ideal para que o sistema se mantenha, então vamos incentivar a lei do aborto. Se a legalização das drogas é essencial para que o sistema se mantenha, então vamos incentivar a legalização das drogas. Se o sexo irresponsável é importante para que a indústria do erotismo, da sensualidade cresça, então vamos erotizar as crianças, vamos incentivar os homens a traírem suas esposas, as mulheres se ligarem a movimentos feministas, vamos incentivar a desconstrução dos pilares. O sistema está preocupado em sua automanutenção. Não está preocupado com a gente. Não está preocupado com os nossos filhos. Nós temos que cuidar da nossa família. A esfera de cuidado da nossa casa cabe a nós. É por isso que nós temos que orar. É por isso que a gente tem que reunir os filhos para fazer culto doméstico. Enquanto nós não entendermos isso, que o evangelho flui do nosso âmbito familiar, nunca teremos uma sociedade que entende o valor do sacrifício de Cristo. As esferas estão sendo afetadas. O Estado quer ditar regras. Veja um exemplo. Os nossos filhos deveriam ir para as escolas para serem ensinados sobre matérias e não para serem educados. Nós é que temos que educar os nossos filhos. A educação consiste no seio familiar. Deuteronômio nos ensina que a educação tem como pauta, como embasamento, a lei de Deus. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Quando os pais não assumem esse compromisso de ensinar a palavra, eles perdem seus filhos, porque o sistema vem e abocanha e diz assim, deixa comigo, deixa que eu vou ensinar os seus filhos como eles devem ser. Porque às vezes, irmãos, nós vivemos no conforto e nós pensamos assim, bom, deixa que o professor faz, deixa que a escola cuida, e professores sérios sofrem com crianças mal educadas. E o problema não está necessariamente nas escolas. O problema está na educação que elas recebem na sociedade, na exposição que elas sofrem todos os dias. Os nossos filhos aprendem coisas que nós não temos ideia. Nós estamos fazendo catecúmenos, são 9 crianças. Se vocês lerem as respostas que elas dão todas as semanas, é impressionante o conhecimento que elas têm. Concisas, diretas, como uma flecha no alvo. E tem muito pai e mãe que pensa que o filho ou a filha não tem capacidade de entender a Bíblia, não entende teologia, não entende termos. Engano seu. As crianças hoje estão expostas a muita informação. Sabem coisas que a gente nem imagina. Nós comparamos uma geração com a outra e ficamos impressionados por ver a diferença. Se na minha época, eu estou falando do ponto de vista de um homem de 40 anos, quando eu tinha 10 anos, eu só queria brincar na rua. Jogar bola, rodar peão, soltar pipa, correr atrás de brincar de pega-pega, esconde-esconde. As crianças, ainda mais agora nesse período de isolamento, onde só há tecnologia, elas estão expostas ao mundo. O mundo tem de tudo.
Você digita hoje no YouTube ou no Google, você tem tudo o que você quiser. Eu dei o celular para a Joana e tive que cadastrar o Google, porque tudo que ela faz eu consigo ver. Se ela vai baixar um joguinho, tem que ter autorização. Se você deixar seus filhos expostos, e sempre a gente tem que estar olhando. Ó, isso aqui não, tira, troca. São crianças. Elas não têm maturidade. Elas não estão sedimentadas, elas não têm a malícia do sistema. Mas nós temos. Nós sabemos como que as coisas funcionam. A gente sabe como a banda toca. E tem muito pai e mãe que não só está descuidando, como está participando também das coisas do sistema. Irmãos, isso é muito sério. E esse texto nos ensina sobre isso. Uma sociedade que desenvolve uma relação de dependência do sistema e que torna as pessoas subalternas. Vejam, eles preferiram seus negócios lucrativos do que aquele homem liberto na sua sociedade. O status em detrimento à própria família, à própria vida humana. É o que nós temos visto. A posição, a boa política, as palavras polidas, o politicamente correto, em detrimento dos valores. Não pode falar isso. Deus me livre. Ninguém pode se posicionar assim. Nós estamos vivendo uma perseguição ideológica muito grande. Talvez aquela manada fosse uma vara de 2.000 porcos. Ela estava valendo mais do que a restauração daquele homem. Versos 38 e 39. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito. Ele reconheceu que Jesus é Deus. Não só a confissão dos demônios, mas aqui a confissão daquele homem. Ele converteu-se, Jesus havia feito por ele. Ele foi liberto. E quando ele foi liberto, o que ele quis fazer, pastor? Ele quis ir com Jesus. Senhor, deixe-me ir contigo. Jesus falou: não, vai, conta para a tua família, conta para as pessoas o que Deus fez por você. Quem é liberto deseja a companhia de Jesus. Quem é liberto deseja estar com Jesus. E aqui eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Se quem é liberto deseja a companhia de Jesus, o que é que nós temos desejado? O nosso coração vai revelar o que é que nós queremos como nossa companhia. O que é que nós temos buscado durante toda a semana. Aquele homem foi liberto e anunciou o que Jesus tinha feito por ele. O que é que nós temos anunciado? O que tem sido a pauta das nossas conversas? Futebol? Jornal? Política? Dinheiro? Nós precisamos pensar. Música? Vida de artista? Nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Se o coração está cheio do Evangelho, falo do Evangelho. Se eu estou cheio de Jesus, falo de Jesus. Se eu busco a companhia de Jesus, eu falo da pessoa de Jesus. Eu falo daquilo que eu amo. Então, aquele homem aparentemente se converteu. Ele quis Jesus depois da libertação. Deus nos libertou. Nós temos que desejar a Jesus. Aquele homem anunciou o que Deus tinha feito por ele. Se Deus nos libertou, nós precisamos também anunciar ao mundo o que Ele tem feito por nós. Vamos orar, meus irmãos. Eu gostaria que você, por gentileza, se colocasse em pé. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez. E nessa manhã, particularmente, pela reflexão que podemos fazer nessa passagem sobre o endemoniado de Gadara.
Nós entendemos o nosso papel, uma vez libertos e transformados pelo Senhor, que nós temos como missão falar desse Evangelho e buscar sempre estar em sua companhia. Por isso pedimos a Deus que o Senhor guarde o nosso coração dos desejos errados, dos desejos perversos, que fazem parte da nossa natureza pecaminosa e que muitas vezes disputam, competem com as afeições espirituais. Vemos dentro de nós uma luta travada entre fazer o que é certo ou seguir os desejos do nosso coração. Que o Senhor nos ajude para que a nossa opção seja sempre obedecer ao Senhor, estar em sua companhia e falar dos grandes feitos do Senhor na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.